Bem, vamos então dar início à terceira mesa desta conferência. Em primeiro lugar, quero dizer que tenho muito gosto em participar nesta área. Infelizmente, lamento muito não poder ter estado de manhã, lamento pelo pedido, mas pronto, estas coisas nós temos muitos afazeres e muitas subdivisões, ainda não conseguimos inventar em dois sítios ao mesmo tempo. Mas tenho muito gosto, porque estes encontros são sempre muito importantes para trocar opiniões sobre as questões, sobre as nossas pesquisas e disseminá-las e cruzá-las. E, infelizmente, em Portugal, como nós vemos, pela assistência tão densa e também com tanta gente nova, que esta área de pesquisa é uma área forte, não é? E isso nós temos, para quem está desde o início disto, isto é um grande prazer ver como as coisas se cresceram, se multiplicaram, e além disso se internacionalizaram também de forma tão clara. E começo a dizer que acho que logo a pesquisa ser partida, uma pesquisa que tem uma equipa, isso é também muito importante para nós. Eu vou dar a palavra imediatamente à Lia e que vai ter uma intervenção com a Cátia. Trocamos. Trocaram. Esquecemos de avisar. Esquecemos de avisar. Ok, então vou dar a palavra à Cátia, que cumprimento e que vai fazer uma intervenção no trabalho que fez também com a Rita Gouveia. Certo? Boa tarde a todos. O trabalho que vou apresentar de seguida é um trabalho de colaboração com a Rita e é sobre a construção subjetiva do percurso de vida. Em primeiro lugar, gostaríamos de deixar alguns argumentos porque é que pensámos em introduzir inicialmente um questionário e depois trabalhar analiticamente de uma forma mais desenvolvida as dimensões subjetivas. Por um lado, porque os estudos do Life Course têm centrado sobretudo no estudo das trajetórias, das transições e dos calendários, deixando a percepção subjetiva do percurso de vida para segundo plano. Em segundo lugar, porque a identificação das dinâmicas internas e das distribuições causais ao longo da vida como área de estudo tem sido igualmente pouco desenvolvida, e porque consideramos que é importante recolocar o princípio da agência humana e dos processos de autorregulação no centro da investigação sobre o Life Course. Para o nosso trabalho, nós fomos buscar um background teórico aos conceitos de Master Status e de Life Foschi para apreender o desempenho dos diferentes papéis e a construção de identidades em torno dos vários domínios de vida que vamos analisar. Especificamente, na nossa apresentação, procuraremos aferir os principais domínios de investimento, satisfação e de stress e explorar a relação entre eles, explorar a congruência entre as dimensões objetivas e as dimensões subjetivas nos vários domínios e a experiência de certos acontecimentos de vida e transições com eles relacionados e avaliar o impacto das interações acima enunciadas ao nível da autoestima dos indivíduos. Nestas várias leituras, procuraremos sempre olhar para as continuidades e descontinuidades de género e geração. Os 12 domínios da vida que foram aferidos no questionário foram o trabalho, a vida amorosa e sexual, o casal, a vida em casal, o convívio com os amigos, o passar tempo com amigos, as tarefas domésticas, a religião, a família em geral, o lazer, as atividades políticas e cívicas, os estudos e a descoberta de si mesmo. Estes 12 domínios foram respondidos de forma independente, primeiro em relação ao que os indivíduos reportam em termos do nível de investimento que investiram ao longo da vida, do nível de satisfação que cada domínio lhes proporcionou ao longo da vida e o nível de stress associado. Começando então primeiramente por uma avaliação dos níveis de investimento, satisfação e de stress associados a cada um dos domínios que já referi e fazendo sempre uma leitura segmentada por género e geração. Primeiramente, gostaria de salientar que foi interessante verificar que existem diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres em termos dos níveis de investimento que atribuíram para praticamente todos os domínios, com exceção da vida conjugal. Em termos das diferenças mais relevantes, destaca-se que a principal área de investimento, ou domínio de investimento para os homens, é o trabalho, ao passo que as mulheres reportam em média
como mais elevado o nível de investimento que fizeram ao longo da vida em relação aos filhos. De salientar também o grande afastamento entre os géneros no que diz respeito às tarefas domésticas, em que as mulheres reportam muito mais investimento do que os homens em relação a esta área. As atividades políticas e cívicas, apesar dos homens mostrarem maior investimento do que as mulheres, é no global a área de investimento em que as pessoas investiram menos ao longo da vida. Se fizermos a análise por geração, a leitura é um bocadinho mais homogénea e verificamos que os indivíduos pertencentes às 3 gerações reportam de uma forma consensual que a principal área de investimento ao longo da vida são os filhos. Contudo, existem algumas diferenças que são importantes destacar e que aqui estão salientadas nesse retângulo, que diz respeito a alguns domínios como a descoberta e o ter tempo para si próprio, os estudos e o lazer, em que os níveis de investimento ao longo das diferentes gerações vão incrementando. Portanto, são áreas que se calhar se poderão ligar um bocadinho ao paradigma da individualização e que têm estado e que se revela que os dados mostram que são áreas que os indivíduos da geração mais nova investem mais do que os indivíduos da geração mais velha. Por oposição, estava-me aqui a esquecer da religião, por oposição, a religião tem um efeito oposto em que, ao longo das 3 gerações, o nível de investimento reportado pelos indivíduos vai diminuindo. E isto são tudo resultados que têm diferenças estatisticamente significativas. Relativamente à satisfação, outro chapéu que pedimos aos indivíduos para avaliar em relação a estes domínios da vida, tanto homens como mulheres reportam o mesmo domínio de satisfação como sendo o principal, ou seja, os filhos, é o principal domínio de satisfação. E, novamente, de facto, é importante salientar aqui algumas diferenças de género, novamente em relação às tarefas domésticas, em que as mulheres não só investem muito, como também mostram mais níveis de satisfação do que os homens. Ao longo, por geração, os resultados não são também diferentes, mais uma vez aqui a consensualidade em torno dos filhos e também, novamente, a questão do lazer e da descoberta e dos estudos são, novamente, áreas que, no fundo, que diferenciam as 3 gerações com maiores níveis de satisfação associados à última geração. E, novamente, a religião aqui também com o efeito oposto, em que a geração mais nova apresenta menores níveis de satisfação com esta dimensão da vida face à geração mais velha. As áreas de stress. As áreas de stress são o trabalho, tanto para homens como para mulheres, embora a média dos homens seja mais elevada do que a média das mulheres. Isto é uma diferença estatisticamente significativa e, novamente, as tarefas domésticas são uma área de stress para as mulheres e não tanto para os homens. Portanto, investem muito, têm muita satisfação e muito stress nas tarefas domésticas. Também, por geração, o efeito é consensual em torno do trabalho, em que o stress associado ao trabalho vai incrementando em termos médios ao longo das 3 gerações. Chegados a este ponto e feito esta primeira análise muito segmentada do género e da geração, achámos que seria importante perceber se existe um efeito conjugado da pertença a um determinado grupo, ou de ter nascido num determinado momento histórico e a pertença de género. E aqui, então, fizemos uma análise cruzada, uma análise de efeitos de interação e para esta apresentação vamos apenas apresentar os efeitos de interação relativamente aos investimentos. Por uma questão de tempo, não seria bastante extenso apresentar em relação também à satisfação e ao stress. Portanto, foi possível identificar efeitos de interação estatisticamente significativos para 6 domínios de investigação.
investimento, investigação é aquilo que nós fazemos, o trabalho profissional, as tarefas domésticas, aqui já seria expectável, o convívio com os amigos, a vida amorosa e sexual, os estudos e as atividades políticas e cívicas. Começando pelo trabalho profissional. Portanto, os homens apresentam níveis mais elevados de investimento nas 3 gerações, mas é importante destacar a tendência de incremento que se verifica em relação às mulheres ao longo das 3 gerações. É um efeito que, por exemplo, não vemos na população masculina. Nas tarefas domésticas, a situação é um bocadinho diferente, portanto, mais investimento das mulheres nas 3 gerações neste domínio da vida, mas na geração mais nova é interessante notar um ligeiro decréscimo no caso das mulheres e um ligeiro acréscimo no caso dos homens. No que reporta aos estudos e ao investimento que as pessoas fizeram na educação, tanto na perspectiva mais formal como na formação, verifica-se claramente um incremento tanto para os homens como para as mulheres ao longo das 3 gerações, sendo nas 2 primeiras gerações o investimento em média mais elevado no caso dos homens, mas a situação inverte-se na última geração, com as mulheres a revelarem níveis médios de investimento mais elevados do que os homens. No que reporta às atividades políticas e cívicas, a leitura é oposta em relação aos estudos, em que existe um decréscimo ao longo das 3 gerações ao nível do investimento nesta área da vida e um grande afastamento que existia na primeira geração entre homens e mulheres vai se estreitando, sendo os níveis médios de investimento muito próximos para homens e para mulheres nas duas gerações. No que diz respeito ao convívio com os amigos, os homens revelam níveis de investimento mais elevados ao longo das 3 gerações, mas é importante, e aqui é sobretudo, os resultados mostraram que é sobretudo contrastante os níveis de investimento da geração mais nova em relação à geração mais velha. Em relação à vida amorosa e sexual, outro dos domínios em que se verificaram efeitos de interação entre género e geração, portanto, os homens reportam em média níveis de satisfação, de investimento mais elevados nesta área, mas ao longo das 3 gerações vemos que os níveis de investimento das mulheres vão se aproximando em termos médios aos níveis dos homens, portanto o gender gap que poderia estar aqui subjacente vai diminuindo. No segundo ponto da nossa apresentação, o grande objetivo era tentar perceber e tentar relacionar estas dimensões subjetivas e a avaliação que os indivíduos fizeram destes 12 domínios da vida e dimensões objetivas, ou seja, alguns eventos, transições do life course pelos quais os indivíduos passaram ou se encontram a passar. Nesse sentido, recorremos a uma análise multivariada, a partir de uma análise de correspondências múltiplas, onde incluímos os domínios de avaliação subjetiva, alguns deles, não estão aqui todos, e algumas variáveis objetivas relativamente a determinados eventos do life course, como o estado civil, o facto das pessoas terem ou não amigos na rede, o número de filhos, a situação na profissão e obviamente, também a geração a que pertencem. Os resultados permitem perceber proximidades entre os domínios de investimento e os contextos de vivência em que se encontram os indivíduos de uma forma mais objetiva. Portanto, verificamos que existe uma maior proximidade da geração mais nova a níveis mais elevados de investimento em domínios como os estudos, o lazer, a descoberta, os amigos e o trabalho, sendo que se verifica também uma maior proximidade do contexto de ser solteiro e de não ter filhos, a níveis mais baixos de investimento nos domínios da conjugalidade e também dos filhos.
Por outro lado, as gerações mais velhas, ou a geração mais velha, que está, no fundo, representada no quadrante direito do gráfico, nas gerações mais velhas, que o momento no percurso de vida determina que determina que estão a passar por situações como a viuvez, a reforma, o trabalho não pago, a menor prevalência de amigos na rede, revela-se ou repercute-se em menor investimento em domínios como, obviamente, o trabalho, os estudos, a descoberta em termos de ter tempo para si, o lazer e, inclusivamente, a família de uma forma em geral. Por fim, os últimos dados que gostaríamos ainda de partilhar referem-se à avaliação do impacto das dimensões subjetivas e também das dimensões objetivas na autoestima dos indivíduos. Para além de haver um conjunto de medidas que permitiram aferir os domínios de investimento, de satisfação e de stress no inquérito que estamos aqui a discutir os resultados, havia a aplicação de uma escala de autoestima que aqui nós utilizámos como uma variável dependente, ou seja, em que medida determinado tipo de situações objetivas e também os domínios subjetivos em que as pessoas investiram e aos quais avaliaram em termos de satisfação e de stress, em que medida poderão determinar maiores níveis ou menores níveis de autoestima. Os resultados mostram que existe um impacto bastante significativo das dimensões subjetivas na autoestima dos indivíduos. O que nós estamos aqui a apresentar é um modelo de regressão linear múltipla, em que diferenciamos em 3 modelos, caso se estivesse a tratar dos níveis de investimento, dos níveis de satisfação ou dos níveis de stress. Daí temos 3 colunas neste quadro. Como estava a dizer, portanto, as dimensões subjetivas revelam um impacto significativo nos níveis de autoestima. O incremento do R² é bastante elevado quando comparado com o incremento do R² nas dimensões objetivas. A maioria dos domínios de investimento contribuem positiva e significativamente para o sentimento de autoestima dos indivíduos. Portanto, temos sempre aqui betas com sentidos positivos, com exceção da religião, e este é um resultado que para nós que achámos interessante e que se calhar não sabemos muito bem interpretar, mas podemos discutir. A única exceção relaciona-se com a religião, que aparentemente está negativamente associada à autoestima. A religião, ou seja, o investimento na religião. Como esperado, menos stress. Ou seja, quando olhamos aqui para o stress, temos alguns coeficientes negativos, o que seria expectável. Menos stress associado a determinados domínios, como a vida amorosa e sexual, os filhos e, novamente, a religião. Então temos valores de autoestima mais elevados ou mais positivos. Os estudos, também um resultado interessante, aqui relativamente ao stress, revelam que quanto mais stress em relação aos estudos, mais autoestima as pessoas revelam. Portanto, nós gostamos muito de estudar. Em relação às dimensões objetivas, os efeitos são menores, portanto, temos menos variáveis com efeitos positivos no modelo, e seria de destacar a situação de estar a trabalhar o impacto positivo que isso parece ter na autoestima dos indivíduos com uma relação positiva. O género também tem aqui um impacto positivo e, no fundo, são os homens que revelam maiores níveis de autoestima do que as mulheres. Por fim, algumas notas finais de resumo dos principais resultados que aqui fui descrevendo ao longo da apresentação.
Portanto, as dimensões subjetivas variam ao longo da vida de acordo com o género e com a geração. O master status é diferente para homens e mulheres. O trabalho associado ao masculino, os filhos associado ao feminino, mas igual leitura entre as gerações, ou seja, o domínio de investimento é os filhos. Os filhos são também o principal domínio de satisfação, ao passo que o trabalho é a principal fonte de stress, independentemente do género e da geração. No caso das mulheres, o principal domínio de investimento é os filhos, que é também simultaneamente a principal fonte de satisfação e de stress. No caso dos homens, o trabalho é o principal domínio de investimento e de stress, mas são os filhos o domínio de maior satisfação. Verificámos efeitos de interação bastante interessantes relativamente a 6 domínios de investimento: o trabalho, as tarefas domésticas, o convívio com os amigos, a vida amorosa e sexual, os estudos e as atividades políticas e cívicas. Verificámos também uma congruência entre as dimensões objetivas e subjetivas do Life Course, domínios de investimento mais hedonistas e próximos do paradigma da individualização na geração mais nova, mais investimento nos estudos, na descoberta e no ter tempo para si próprio, no lazer, na família em geral, e não é a família em geral aqui não pretende refletir a família nuclear, e menos investimento na questão nos filhos, portanto não têm filhos, não têm menos filhos. A situação de conjugalidade mais prevalente são solteiros e divorciados e que incluem amigos na rede. Por outro lado, verificámos um padrão relativamente à geração mais velha, de algo que poderemos designar de alguma vulnerabilidade social relativamente a menos amigos na rede, ou que não são colocados, pelo menos, de uma forma tão prevalente como na geração mais nova. Menos investimento na família também, no lazer e na descoberta. E aqui temos mais as situações de pessoas que estão em eventos, que passar por situações como a reforma, a viuvez, e que reportam poucos ou nenhuns amigos na rede. Por outro lado, as dimensões subjetivas tiveram também um impacto na autoestima dos indivíduos, de uma forma relativamente transversal, com exceção da religião. No domínio objetivo, destaca-se o efeito preditivo positivo que a situação de estar a trabalhar aparenta ter na autoestima que os indivíduos reportam. Obrigada, Cátia, foi muito clara e não traz o tempo todo. Não? 2 minutos, de maneira que agora ainda podemos ter. A ideia, no fundo, é seguir, mas evidentemente se há questões, vamos ter a registrar rápido, sem debate, depois que faz um fim. Mas depois já podemos ter uma questão de pergunta-resposta. Portanto, depois é um tema. Eu queria fazer relativamente ao peso da etapa de vida no investimento. Quando estão a falar de diferentes domínios, o investimento, a pergunta do investimento é feita às pessoas que têm aquela determinada idade, não é? E perceber se, não só em termos intergeracionais, mas também dentro de cada etapa de vida, se isso não tem um peso. Pedro, não sei se mais. Sim, é uma pergunta procedura muito rápida. Em relação ao bloco 2, se por acaso foi tentado, bem, presumo que tenham sido tentados várias meter ali muitas variáveis, que algumas delas depois não funcionavam, mas se por acaso não foi tentado o rendimento, que é aquela coisa que a pessoa gostaria de sempre ter relacionada com a autoestima. Nós temos rendimento. Temos? Cátia e Rita, não é? Se calhar respondo primeiro ao Pedro, porque é mais rápido. Não tentámos o rendimento, e há outras variáveis que nós ainda não testámos, mas que gostaríamos ainda de testar, que têm a ver com a escolaridade também, a classe. Mas pronto. Relativamente a outra apresentação que já fizemos aqui um incremento e gostaríamos ainda de fazer mais. Relativamente aos domínios objetivos que podemos considerar como preditores neste quadro. Relativamente à primeira questão, talvez aqui te respondesse fazendo ou ligando àquilo que muitas vezes nós temos vindo a sentir como dificuldade sobre aquilo que é, muitas vezes, o efeito de geração e o efeito de ciclo de vida. Muitos dos nossos resultados que estão aqui
reportados é um efeito de ciclo de vida, ou seja, o momento em que as pessoas se encontram determina muito a forma como respondem aos domínios de investimento, aos domínios de satisfação e aos domínios de stress. Posso acrescentar uma coisa? Podes, obviamente. Apesar de nós termos perguntado sempre os domínios de investimento, satisfação e stress ao longo da vida, portanto, à partida, nós gostaríamos que as pessoas se reportassem ao longo da vida. Claro que também sabemos que as pessoas são muito influenciadas nesta avaliação pelo momento que estão a passar atualmente. Portanto, tentar desentrelaçar um efeito do outro pode realmente ser uma tarefa complexa, mas à partida era essa a pergunta. Portanto, é só um complemento ao que eu estava a perguntar. Há um problema com a questão do dinheiro, que é que nós temos nas diferentes amostras entre 30% a 35% das pessoas que não respondem a essa pergunta. E por isso não sabem, não respondem, ou melhor, não querem responder. não sabem. Depois, a outra coisa que eu queria dizer é só um comentário. As mudanças que nós vemos nas gerações, os protagonistas das mudanças são as mulheres. No investimento das Isto dito por um homem. Claro, é vou contar. É só uma coisa que tem a ver com o quadro, pronto, no complemento do Pedro do Vasco. E agora estava a ler porque eu acho fascinante, assim, acho um resultado mesmo muito interessante se a autoestima ser só das variáveis subjetivas teriam explicado em praticamente tudo. E estava a pensar se vocês teriam experimentado, só para ver o que é que eventualmente daria, fazer uma redação, mas por geração. Para tentar perceber se eventualmente, não sei, a geração mais velha está a hipótese da subjetividade poder estar mais ligada a uma geração do que a outra, se calhar até não dá nada. Mas é uma boa sugestão. É tão curioso, interessante, mas ao mesmo tempo E até curioso, perceber vale a pena explorar. E até perceber quais são para cada geração os domínios mais importantes de investimento que são preditores de autoestima em cada geração. Independentemente do crescente preditor, estava a pensar, será que isto vale para todas as gerações? Ou não? Ou não? Era uma curiosidade que queria-se, pronto, vocês não experimentaram, pronto, podem. Sim, obrigada. Só porque quem está na linha é ter grande exposição das mulheres. Nos homens, queria só realçar duas tendências que era interessante explorar, era ilustrável. Por um lado, que é essa questão da participação cívica, que é uma descida enorme, e por outro lado, uma pequena subida na questão do mestre. Não sei se estas duas dimensões não estarão associadas. Ou seja, uma maior privatização, mais direcionada para o espaço privado, e isso terá como reverso, não sei, que pode ser interessante, maior afastamento da esfera pública. Em relação aqui ao efeito, por exemplo, nas atividades políticas e cívicas, apesar de temos que também olhar um bocadinho para os valores. Os valores são sempre relativamente baixos em todas as gerações, embora de facto se registre um grande decréscimo na última geração e há efetivamente uma grande aproximação entre os géneros ao longo das gerações. Quando estava agora a fazer a apresentação, ou a trabalhar os gráficos para esta apresentação, pensei que se calhar se tivéssemos estes dados para uma geração à frente, ou a geração que está a passar agora este contexto de crise, se calhar teríamos um incremento agora aqui neste tipo de indicador nas atividades políticas e cívicas, porque há um contexto agora que tem levado muitos jovens a investir mais neste tipo de participação cívica na sociedade, que se calhar esta geração de 70 e 70, que nasceu em 70 e 75, que já nasceu num contexto de crescente consolidação da democracia, etc., terá tido menos necessidade, ou terá tido menos, a sociedade terá tido estado numa situação de maior estabilidade, entre aspas, que tenha levado a menos participação. Não sei, são algumas pistas que estes resultados nos sugerem e que discutimos quando olhamos para eles. Já agora, para acrescentar, para além do efeito de ciclo de vida, não é? Portanto, aquilo que
um bocadinho discutido com a ideia do longo, também é o crítico contexto da época. Exatamente. Aquilo que tu disseste agora mesmo. Isso também importa, porque nós não estamos a fazer esta análise fora do contexto conhecemos o que é que está a passar no país, e portanto esse decréscimo provavelmente geracional tem muito a ver com além de ter outros efeitos macro, que também torna difícil a análise, não é? Ou seja, há muita coisa sobreposta. Podemos estar a ver tal efeito maior de privatização, mas depois também podemos estar a ver o efeito do decréscimo das questões da participação política e por causa do contexto da época. Aliás, há várias coisas que é preciso sempre estar digamos, a identificar. Não? A escolha destas 3 gerações não foi indiferente a tudo isto. Pronto, uma discussão do projeto inicial de escolher estes 3 grupos geracionais teve muito em conta estes diferentes contextos históricos e sociais que as pessoas viveram, que poderão determinar trajetórias e vivências bastante distintas na sociedade portuguesa. Muito obrigada, Cátia. Passamos agora para a Lia. Vamos passar para o ensaio dos clientes. Eu acho que agora não sei qual é a tua. Esta não. Muito boa tarde a todos, os resistentes ouvintes. Espero que ainda tenham alguma paciência, digamos assim, para ouvir mais algumas reflexões acerca destes temas que a todos nos interessam. Ora, a minha comunicação, feita em colaboração estreita aqui com a Rita Gouveia, é um olhar, se quiserem, comparativamente com outras comunicações de hoje, se calhar mais exploratório do que e menos sofisticado, digamos assim, do ponto de vista estatístico, do que outros contributos de hoje, mas ainda assim penso que muito importante, porque eu acho que eu acho, não mera opinião pessoal, acho que é fundamental, e sendo este um debate tão atual, lá está, não podemos esquecer da situação atual e de todas as questões relacionadas com aquilo que se chama, e que eu gostaria também de questionar, a ideia de transição para a vida adulta, mas que são muito atuais e que muitas vezes nos obrigam ou nos forçam a colocar em perspectiva quando caracterizamos a situação de hoje, dos jovens de hoje, e a fazemos, obviamente, por comparação com outras situações passadas, e muitas vezes somos forçados a chamar a atenção de que é preciso ter cuidado com o que é que se está a comparar, porque não raras vezes se está a comparar com os modelos normativos que se consideram, e que hoje já várias pessoas reiteradamente afirmaram, como sendo isso mesmo, modelos normativos, e não com uma correspondência com a realidade vivida no contexto português em particular. Ora, a transição para a vida adulta, quem conhece mais ou menos estes debates sabe que tem sido, nas últimas 2 décadas, sobretudo, se calhar já há 2 décadas e meia, um assunto de intenso estudo e debate na Europa e nos Estados Unidos, em todos os contextos, grosso modo, no sentido de alertar para um conjunto de tendências como o adiamento, a desincronização, a reversibilidade e a pluralização, conceitos esses que se imiscuíram em todos os contextos teóricos e que se colocaram quase como teses obrigatórias a testar em todos os contextos, quando muitas vezes o próprio uso deste tipo de palavras estava muito condicionado a determinados contextos, onde efetivamente se pôde falar de contextos, de situações e de conjunturas de pleno emprego, ou de quase pleno emprego, de forte estandardização do curso de vida, que, como hoje já reiteradamente se afirmou em várias comunicações, não é claramente o caso da nossa sociedade. Portanto, todas estas teses, e é sempre um propósito interessante, não só fornecer dados sobre a realidade portuguesa, mas ao mesmo tempo aproveitar esse estudo para questionar e para contribuir para questionamentos de cariz teórico. Este caso em particular parece ser particularmente fértil para fazer essa ponte, ou tentar fazer essa ponte com aquilo que são os grandes debates acerca das transições para a vida adulta e a sua adequação a contextos como o português. Testando, nomeadamente, estas teses da desincronização, reversibilidade e pluralização que afetaria os jovens nas últimas décadas.
Portanto, chamar então a atenção para essa ideia de que as transições para a vida adulta são particularmente sensíveis ao tal modelo normativo quase ideológico do que é um curso de vida normal. É verdade, muitas vezes é um modelo normativo e ideológico, mas ainda assim não podemos desprezar esse modelo normativo e ideológico porque as pessoas, ao construírem os seus percursos de vida, reportam esse modelo. E muitas vezes as suas expectativas também são construídas em função da distância ou proximidade da sua própria vida em relação a esse modelo que, sendo normativo e ideológico, está lá e faz parte das nossas vidas. O que não podemos, de modo nenhum, fazer é tomar esse modelo normativo e ideológico como um conceito ou como uma realidade com a qual, inquestionável, com a qual vamos comparar percursos de vida reais de pessoas em contextos concretos. Pronto, isto é, no fundo, uma ressalva que eu considero sempre muito importante fazer quando se debate a questão das transições para a vida adulta. Aqui, o que nós vamos fazer é olhar muito brevemente para alguns marcadores que se associam, eu preferia talvez dizer assim, se associa à transição para a vida adulta, fazendo também a ressalva que ser adulto, ou considerar-se ser reconhecido como adulto, não é, nem depende de muitas destas transições. Portanto, há aqui uma dimensão do ponto de vista subjetivo e individual, que não decorre de ter ou não ter passado por determinadas transições. Isso é um aspecto que eu gostava de deixar claro, porque nós não estamos aqui a medir quem é que é adulto ou não é. Portanto, nós estamos só a olhar para alguns marcadores que, socialmente e culturalmente falando, tendem a ser associados à vida adulta e muitas vezes, e sim, pode ser verdade, e do ponto de vista da investigação qualitativa é isso que demonstra que a passagem ou não passagem por determinados marcadores condiciona, digamos assim, o reconhecimento dessa adultícia e não tanto a pessoa sentir-se ou não se sentir adulta em relação à sua própria vida. Portanto, o que nós vamos aqui fazer é, obviamente, analisar a partir deste inquérito alguns marcadores associados à transição para a vida adulta, tentando associar como justamente tem sido vindo a ser salientado, com as diferentes estruturas de oportunidades e constrangimentos que cada tempo geracional beneficiou, de que cada tempo geracional beneficiou. Obviamente, vamos olhar para alguns eventos, como terminar a escola definitivamente, começar a trabalhar de uma forma regular e remunerada, sair de casa, o início de uma conjugalidade informal ou institucionalizada, bem como a parentalidade. Tudo isto são coisas que já foram hoje afloradas em várias comunicações. Portanto, nós aqui hoje, peço desculpa se nos vamos repetir, mas no fundo a realidade é uma só e nós estamos aqui, no fundo, a fazer uma outra porta de entrada ou um outro olhar sobre os dados. Vamos, obviamente, comparar os calendários destas transições entre gerações, obviamente tentando, ainda de uma forma ainda incipiente, prescrutar algumas diferenças no quadro de cada geração. Obviamente, aquilo que eu estava a dizer, perceber até que ponto, e tendo em conta estas gerações em análise, e aqui, obviamente, é forçosa mais uma ressalva, que não nos podemos esquecer, quando nós dizemos aqui geração mais jovem, estamos a falar de pessoas que muitas delas fizeram as suas transições, estas que nós estamos aqui a referir, em meados dos anos 90, portanto quase há 20 anos, portanto não estamos a falar do hoje, aqui e agora, que nos levaria para outro debate igualmente interessante, mas não é sobre essa geração que nós estamos aqui a falar, mas obviamente que ao estabelecer os calendários desta geração de que nós estamos aqui a falar, podemos agora, aí sim comparar e perceber bem quais são o alcance das transformações que esta geração, que está neste momento a enfrentar enormes desafios ao nível do emprego, das transições residenciais ou outras, de que forma e qual é o alcance dessas mesmas transformações. Portanto, olhar aqui, de facto, para esta ideia de desincronização, reversibilidade, adiamento, na medida em que estes dados quantitativos nos permitem, obviamente, olhar para isto. E também a explorar os potenciais efeitos de género, também com vista à discussão do efeito de geração, ou seja, obviamente que há um efeito geracional, mas também há, digamos assim, continuidades e fatores, não só o género como outros, que nos permitem questionar em alguns momentos o que é efeito de geração e o que é efeito de outro tipo de variáveis e fatores. O que é que fizemos? Basicamente, as nossas dimensões são os calendários individuais das transições, portanto, idade, meramente isto, a idade a que a transição ocorreu, tal como relatada pelo indivíduo, sabendo nós que muitas vezes a própria, e se pensarmos nas gerações mais velhas, a própria localização numa idade específica ou num ano específico a esta distância, muitas vezes nos deparamos com incongruências, não é? Porque é difícil, às vezes, situar
e as pessoas têm às vezes até referentes biográficos muito distintos, como por exemplo, mais depressa se lembram do ano de escolaridade a que determinada coisa aconteceu do que propriamente a idade que tinha, e outros referentes biográficos que às vezes fazem com que haja algumas incongruências. Mas pronto, obviamente que estes dados estão limpos dessas incongruências, mas não deixa de ser curioso também referi-las. Vamos olhar um bocadinho para as sobreposições, os intervalos entre essas transições e as sincronicidades. Aqui está entre aspas, obviamente, porque sincronia nunca é total, tirando numa ou outra transição, mas, digamos assim, movimentos ou não, ou movimentos de aproximação ou afastamento entre transições. Obviamente, depois vamos olhar um bocadinho para a forma como estas transições se aproximam umas das outras, e aqui identificamos dois grandes núcleos, digamos assim, umas mais de cariz público ou institucional e este de cariz privado ou familiar. Ora bem, olhando para os calendários e aqui as barras dos gráficos, o que representa basicamente são as pessoas que efetivamente fizeram esta transição, portanto excluímos das médias aquelas pessoas que não passaram pela transição. O que assistimos, obviamente, é um aumento expressivo da idade média do término do percurso escolar. Estamos aqui, obviamente, a falar de médias, sobretudo entre a segunda e a terceira geração. Obviamente que na primeira geração ainda temos uma quantidade não negligenciável de indivíduos que não tinha terminado a escola porque não tinha sequer entrado, não é? Portanto, pessoas que não sequer passaram pela escola. Obviamente que isto é coerente com os dados que são conhecidos das melhorias das taxas de escolarização, sobretudo a partir dos anos 60, com particular aumento de intensidade a partir dos anos 80, e que hoje sabemos nós que estão a atingir finalmente os padrões europeus. Obviamente não esquecendo que a este nível mantemos ainda elevados índices de abandono precoce, mais ainda no tempo em que estes indivíduos inquiridos fizeram a sua escolarização. Depois, obviamente, quando olhamos para a média, e a média é uma medida, obviamente, uma ótima porta de entrada para dados como este, mas também é uma medida que, ao mesmo tempo que nos dá um retrato muito geral, também é uma medida que homogeneiza artificialmente uma realidade que é muito diversa, e se calhar a diversidade é mesmo uma das palavras-chave para compreender os dados e, no fundo, aquilo que tem sido dito hoje ao longo do dia. Portanto, achamos que seria, obviamente, pertinente acrescentar outras medidas de tendência central, como a média, e também medidas de expressão que nos permitem perceber, de facto, que há aqui uma grande amplitude de situações, não é? E quando temos intervalos, quando temos desvios padrões na ordem dos 7,75, 7,21, 6,42, percebemos que esta média esconde, de facto, perfis e situações muito, muito distintas. Ainda assim, não podemos de modo nenhum esquecer, por exemplo, que vemos que a moda, ou seja, a idade mais frequente a que este evento aconteceu nesta amostra, por exemplo, os 11 anos nas duas primeiras gerações, corresponde quase linearmente ao término do ensino primário, que era, obviamente, o ensino obrigatório até certa altura, e que, portanto, significava o fim da escolaridade minimal que muitos portugueses conheceram durante muito tempo. A moda de 18 anos que encontramos na última geração, se pensarmos que os 18 anos, e caso, isto obviamente sempre com muitas aspas, consideremos o percurso do ensino secundário termina, grosso modo, nesta altura, embora sabendo nós que há insucesso e que há retenções e que há essas coisas todas, portanto, permite-nos pensar que há um número muito significativo de indivíduos nesta última geração que já passou por outros níveis de ensino acima do primário, obviamente, e sem esquecer, obviamente, aqueles que já encetaram o percurso de nível superior. Portanto, temos aqui um aumento significativo ou expressivo da duração da carreira escolar, e isto, obviamente, corresponde e é coerente com os dados que são conhecidos para estes cohortes geracionais. Não deixa de ser interessante, obviamente, e pensando mais uma vez naquele argumento da questão da standardização, ou, se quisermos, do enquadramento institucional do curso de vida, que a escola é, porventura, do ponto de vista do enquadramento institucional standardizado, uma instituição, passa a redundância, altamente standardizada, não é? Portanto, quer
pela sua forma e a forma como progredimos dentro da instituição escolar. Portanto, temos aqui um conjunto de indivíduos, sobretudo na geração mais jovem, que é socializado, digamos assim, nesta lógica de previsibilidade cumulativa, não é? Da acumulação de graus e de anos de ensino, e altamente estandardizada, o que contrasta largamente com a dinâmica do mercado de trabalho, que, sendo obviamente uma instituição também, não deixa de ser um enquadramento institucional, é muito mais diversificado e variável consoante a experiência que cada indivíduo tem no mercado de trabalho. Ora bem, do ponto de vista da entrada no mercado de trabalho, e obviamente olhamos diretamente aqui para a moda, vemos que os indivíduos, a maioria dos indivíduos inquiridos referiu 11 anos como o término da idade da sua carreira escolar, vemos que os 12 anos será o início e essa transição é quase sequencial se olharmos apenas para a moda. Do ponto de vista da média, vemos que, obviamente, e em coerência com a análise da média de saída da escola, ela acompanha, grosso modo, a mesma tendência de aumento, obviamente, da idade de entrada no mercado de trabalho. Portanto, o que é que nós temos? A geração do meio, estamos, penso eu, perante um acentuar transitório dos contrastes sociais, portanto temos aqui uma média ligeiramente mais elevada e depois temos uma moda que corresponde de facto à sequência direta do ensino primário, porque estamos perante obviamente aqui um elevado contraste de perfis, como aliás já foi dito hoje, de haver uma segmentação até nos percursos de escolarização. Escolarização minimal por um lado para uns, muito específicos, portanto determinados contextos, escolaridades relativamente mais longas para outros, com efeito naturalmente depois na entrada no mercado de trabalho. Portanto, esta segmentação muito clara do ponto de vista social e a sua associação a determinados setores de atividade, por exemplo, entradas no mercado de trabalho mais desqualificadas, provavelmente no setor agrícola e industrial, por contraste com outro tipo de entradas no mercado de trabalho. Portanto, mais uma vez, e o que nós vemos, e olhando mais para o valor que atingem os desvios padrões, é que as médias escondem sempre uma elevada diversidade. Do ponto de vista da idade da saída de casa dos pais, eventualmente a olhar, e se calhar se não tivessem ouvido já todas as explicações que foram dadas hoje, o gráfico poderia causar alguma perplexidade, não é? Uma vez porque nós associamos sempre a ideia de que a idade é crescente, e que os jovens saem cada vez mais tarde de casa dos pais, e provavelmente, se olharmos para a geração de hoje, até é verdade, mas nós, como eu dizia antes, não nos podemos esquecer, por exemplo, a geração de 70, e a pensar que a moda de 18 anos foi a idade mais frequente, esta saída de casa dos pais ocorreu justamente em finais dos anos 90, início dos anos 90, finais dos anos 80, início dos anos 90, peço desculpa. Portanto, num contexto e numa conjuntura completamente diversa daquela que é hoje. E um dos fatores, aliás, como a professora Ana Torres já tinha referido, é a associação de todos estes indicadores a variáveis contextuais disponíveis, como as taxas de desemprego, o clima económico, dados que muitas vezes não nos ocorre ir buscar, mas que nos permitem muitas vezes situar melhor os contextos estruturais e conjunturais em que estas transições em particular ocorrem. Obviamente que temos que olhar para a última geração e para a percentagem de indivíduos que ainda, portanto, à época da inquirição, não tinha feito esta transição. Portanto, nós podemos supor que alguns destes indivíduos ainda a farão e que, obviamente, a fazê-lo estarão a contribuir para reforçar esse tal padrão de transição tardio e de saída de casa dos pais relativamente tardio, por contraste com outros pares da mesma geração que, no fundo, reproduziram, se quiserem, um modelo de saída relativamente precoce de casa dos pais. Também é verdade, isto é forçoso olhar para aqui, que na geração mais velha temos aqui um desvio padrão de quase 10 anos. Significando isto que estas saídas de casa, muitas vezes altamente precoces, estamos a falar daquele padrão e daquele perfil de indivíduos que saíam das suas localidades para ir servir nas cidades, trabalho doméstico, ou como aprendizes em pequenas oficinas ou fábricas,
que essa saída de casa dos pais não significava de modo nenhum uma independência, se quisessem, ou autonomia residencial, ou sequer um acesso à condição de adulto, não é? Muitas vezes significava sair da tutela de um adulto parente para outro adulto, eventualmente patrão ou outros, não é? Digamos assim. Portanto, obviamente temos sempre que olhar para estas transições e tentar ler o significado que elas têm de acordo com cada contexto. A saída de casa precoce, e como já foi dito, penso que já não me lembro em que comunicação, obviamente a saída de casa precoce na geração mais jovem, estes 18 anos provavelmente, coincidindo inclusivamente com o ensino secundário, podemos supor e supomos bem, porque o Vasco já nos mostrou isso, que um grupo significativo destes indivíduos são indivíduos que saíram de casa dos pais para estudar numa outra localidade. Portanto, mais uma vez, e há outros, esta discussão também é válida, até que ponto este sair de casa dos pais, a menos que haja associação a uma independência económica, corresponde a uma verdadeira independência, autonomia residencial, uma vez que esta autonomia, ou semi-autonomia residencial, muitas vezes é suportada e apoiada pela família. Do ponto de vista da entrada na conjugalidade, assistimos a uma semelhança no calendário entre as duas gerações das pontas, não é? Portanto, semelhança, sendo que aqui as variações são bastante reduzidas. Ao passo que a intermédia apresenta uma média ligeiramente mais reduzida, o que é coerente com o facto do acesso à conjugalidade e à vida em casal não ter sido durante muito tempo e para certos grupos sociais particularmente fácil, exatamente pelas mesmas razões que dificultavam para muitos a saída de casa dos pais. Sendo que essa saída nas gerações mais velhas era muitas vezes enquadrada pela conjugalidade, ou enquadrada na conjugalidade. Portanto, outro dado para nós relevante tem a ver com quem, à data do inquérito, não tinha ainda feito a transição para a conjugalidade. Temos aqui um valor de quase 18%. Mais uma vez, é de supor que junto destes, por enquanto, celibatários, uma boa proporção poderá ainda fazer essa transição e, no fundo, reforçando por esta via também, mais uma vez, esse padrão ou esse perfil que nos é familiar do ponto de vista social de transição tardia e de adiamento, digamos assim, destas transições. É verdade, portanto, que, e nós não nos podemos esquecer que os fatores culturais pesam nestas escolhas e nestas decisões, relacionadas com a forma como cada indivíduo organiza o seu curso de vida, mas não podemos nunca esquecer os constrangimentos estruturais e económicos que também contribuem para esses adiamentos. Portanto, e isso é uma nota que eu quero deixar muito clara. Portanto, este gráfico mostra-nos, portanto, que, e olhando para a coluna dos indivíduos que ainda não fizeram a transição, que quem a vier a fazer a fará forçosamente depois dos 35 anos. Portanto, lá está, reforçando essa ideia, ao mesmo tempo que verificamos que para quem já tinha feito à época do inquérito, tinha feito relativamente numa idade próxima ou semelhante à das gerações anteriores. Portanto, provavelmente reproduzindo um padrão de escolaridade relativamente baixa, entrada precoce no mercado de trabalho, com relativa antecipação das outras transições. A institucionalização do casamento permite-nos apenas ver que para as gerações mais velhas existe, como seria aliás expectável, uma coincidência entre a idade da coabitação e da conjugalidade, o que não acontece na geração mais jovem, sendo que obviamente vemos que a percentagem de indivíduos que não casaram ainda, ou que não, alguns destes eventualmente não virão a casar, reforçando também por esta via a ideia da informalização dos laços conjugais, que é obviamente um dado subejamente conhecido para a realidade portuguesa. Eu não vou deter muito aqui com a entrada na parentalidade, uma vez que já foi aprofundadamente analisada pela Vanessa, mas queria, no fundo, referir que a entrada na parentalidade, sendo porventura a única transição de vida que não é reversível, não é? Assume uma particular importância do ponto de vista do autorreconhecimento do estatuto de adulto nas sociedades contemporâneas. Auto, ponho entre aspas, porque obviamente pode ser o reconhecimento por parte do outro. Não quero com isto dizer que é necessário ter filhos para ser reconhecido como adulto, longe de mim, mas que esta contribui fortemente para essa assunção, até para os próprios, não é? Os dados do inquérito mostram-nos, como os outros marcadores já pronunciavam, que é na geração mais jovem que encontramos aqueles que foram, em média, pais mais tarde. Pronto, isto é expectável e sabemos nós que esta idade, inclusivamente, tem avançado ao longo dos últimos anos.
Os desvios padrões, cerca de 4 anos e meio em todas as gerações, mostram mais uma vez que haverá diferentes perfis ou variações relevantes em cada geração. Portanto, mais um contributo para olhar a diversidade, sendo que agora vamos fazer uma breve passagem pela diversidade de género no que diz respeito a estas transições. Portanto, nós olhando para a saída da escola, vemos que os homens nas duas gerações mais velhas, saíram em média mais tarde da escola do que as mulheres. Os desvios padrões continuam a ser, obviamente, muito elevados, mostrando que há aqui vários perfis, mas também podemos daqui tirar a hipótese que há, de facto, e que havia, de facto, um investimento maior na escolaridade dos homens do que das mulheres nestes grupos geracionais. Corresponde um investimento, digamos assim, que se vem a esbater e que sabemos nós hoje, inclusivamente se inverteu, sabendo que as mulheres hoje têm escolaridade, tendem a ter carreiras escolares mais longas e relativamente melhor sucedidas. Do ponto de vista da entrada do mercado de trabalho, vemos que não existem grandes diferenças de género, somente de geração, com o tal avançar das médias para uma entrada cada vez mais tardia no mercado de trabalho. Do ponto de vista da saída de casa dos pais, vemos que os homens saem sempre, portanto, e mantendo, de grosso modo, o mesmo, não havendo grande diferença entre gerações, existe aqui uma diferença relativa entre os homens e as mulheres, sendo que as mulheres sempre saíram, por norma, mais cedo de casa do que os homens. Desculpem, estou aqui um bocadinho a acelerar. Do ponto de vista da primeira... do ponto de vista da primeira conjugalidade, vemos que é a geração do meio que tem uma ligeira antecipação da idade média da primeira conjugalidade, sendo que as mulheres, obviamente, tendem a entrar em conjugalidade relativamente mais cedo. Diferenças estas que são estatisticamente significativas. O mesmo acontece do ponto de vista da entrada na parentalidade, em que são os homens a entrar na parentalidade mais tarde, ainda que, no fundo, a geração do meio tenha um padrão de entrada na parentalidade relativamente mais precoce, isto, obviamente, em média. Agora, do ponto de vista da relação entre as transições, torna-se bastante óbvio, ao invés de só olhar as transições isoladamente, tentá-las agrupar do ponto de vista da relação que têm entre si, e não sem surpresa, ou melhor, surpresa nenhuma, não é? Existem aqui, houve ali uma falhazinha na legenda, a vermelha e a azul temos as transições chamadas públicas, porque correspondem à saída da escola e à entrada no mercado de trabalho, e as restantes que chamamos de transições privadas, que corresponderiam à primeira conjugalidade, primeiro casamento e entrada na parentalidade. Aqui a legenda também não está saída de casa dos pais, peço desculpa. Não está correta. E esta associação é clara, sendo que o que vemos, obviamente, é aqui uma aproximação, digamos assim, das transações públicas e das transições privadas para aquela geração. O que, fazendo um exercício prospectivo, poderíamos pensar se esta aproximação terá ou não continuado nas gerações subsequentes, no sentido de haver, inclusivamente, uma cadência e um ritmo muito mais sequencial, digamos assim, do que a que foi experienciada pelos indivíduos nascidos nas gerações mais velhas. Esta correlação serve apenas para, no fundo, reforçar aquilo que o gráfico mostra, não é? Que é, no fundo, a associação entre as várias grupos de transições. Este último quadro mostra-nos, no fundo, os intervalos entre as transições, no fundo, a diferença em número de anos entre as transições. Aqui, da escola para o mercado de trabalho, temos alguns valores negativos que correspondem, basicamente, e pusemos isto aqui, àqueles casos em que as pessoas começaram a trabalhar ainda enquanto estudantes. Portanto, há aqui uma média negativa, porque já estavam a trabalhar quando acabaram a escola.
Vemos o que me ocorre como mais relevante assinalar, para o fazer brevemente, que os intervalos, por exemplo, entre o trabalho e o sair de casa, como aliás demonstrava o gráfico, o último gráfico que mostramos, basicamente uma redução do intervalo entre transições como o trabalho remunerado e o sair de casa, passando de 8,92 anos para 3,34 anos, em média, mais uma vez, para a geração nascida em 70 e 75. Movimento esse que se reproduz, sobretudo, quando se olha para a distância que vai do momento do primeiro trabalho para a primeira, ou para a entrada na conjugalidade, que passa de 10,46 anos para 5,48 anos, em média, de diferença entre estas duas transições. A saída de casa com a coabitação, portanto, temos um movimento inverso, e obviamente aqui estamos a falar de diferenças não muito amplificadas, mas obviamente que a sequência entre, e para a maioria dos casos, é simultânea, ou foi muito simultânea às gerações mais velhas, o momento da saída de casa e a coabitação e, obviamente, o casamento. Outros casos houve que não foi isso que aconteceu, como sabemos, mas como é possível, aliás, as pessoas saírem de casa por outras razões, portanto, para trabalhar ou para estudar, serão certamente casos menos frequentes. Do ponto de vista aqui da coabitação para o casamento, os intervalos são mínimos e que nos remetem justamente para a sincronia, porque aqui só estão as pessoas que coabitaram e se casaram, obviamente, não é? Portanto, por norma, a coabitação com o casamento posterior, pelo menos aqui em nível médio, nos valores médios, não é muito frequente, ainda que aumente ligeiramente ao longo das várias gerações. Do ponto de vista do momento da primeira conjugalidade para o momento em que se tem o primeiro filho, encontramos um intervalo semelhante nas duas primeiras gerações para aumentar ligeiramente na geração de 70 a 75. Não esquecendo, porém, que, como nós vimos anteriormente, havia um número muito significativo de indivíduos desta última geração que, à época do inquérito, ainda não tinha feito nenhuma destas transições. Portanto, supondo nós que poderá haver aqui, mudanças, ou isto não quer dizer que não haja, que estamos perante um perfil meramente, que reproduz basicamente aquilo que aconteceu nas gerações anteriores. Portanto, de reprodução de alguns modelos tradicionais ou de transição para a vida adulta. Agora, para uma breve síntese, verificamos que na geração mais velha havia um hiato muito mais expressivo entre as transições privadas e públicas, sugerindo que a transição para a vida adulta, se entendermos como a emancipação plena de outros adultos como a família, estava sobretudo ligada à entrada na vida conjugal e menos à independência económica através do trabalho pago, que aliás tendia a ocorrer muito cedo no percurso de vida. As transições familiares mais tardias estavam para muitos condicionadas pelas impossibilidades de reunir as condições mínimas necessárias, não é? Acesso ao mercado de habitação, acesso ao mercado de trabalho estável, ou um emprego estável. Na geração intermédia já se detecta um movimento no sentido de trajetórias escolares ligeiramente mais longas, persistindo para muitos ainda a escolarização minimal, permanecendo o hiato entre transições públicas e privadas, um hiato ainda grande, muito embora mais reduzido do que na geração anterior, quer pela ação de mais escolaridade, quer pelo efeito de uma ligeira antecipação média da entrada na vida conjugal e da parentalidade. Para a última geração analisada, portanto, uma geração em que muitos destes indivíduos inquiridos fizeram as suas transições em meados dos anos 90, já se nota um crescente efeito de estruturação institucional do curso de vida por via da permanência por muito mais tempo na escola do que anteriormente. Assim, apesar das transições familiares regressarem ou mesmo avançarem a fases mais tardias do ciclo de vida, isto porque muitas vezes temos idades semelhantes à primeira geração analisada, o hiato entre as transições é muito menor, resultando numa cadência mais ritmada de todos os marcadores transicionais. Contudo, no que torna as transições privadas, esta é a geração com maior intervalo entre a entrada na conjugalidade e a entrada na parentalidade, sendo que algumas pessoas ainda não têm filhos e a sua trajetória reprodutiva ainda está em aberto, portanto, como justamente mostrou a Vanessa. Como comentários finais,
gostávamos de salientar, obviamente, uma tendência para o adiamento, tendência essa que nós já sabemos, por outros dados, que se intensificou, nomeadamente ao nível da saída da escola e da entrada no mercado de trabalho. Quer pela democratização no acesso à escolarização na sociedade portuguesa e a sua expansão em termos de número de anos, quer pelas dificuldades na entrada no mercado de trabalho para os jovens, um grupo tradicionalmente afetado pelo desemprego desde sempre, portanto não é agora, normalmente é sempre o dobro da média da taxa de desemprego. Média da população, os jovens normalmente têm uma taxa que duplica a taxa nacional, portanto isso sempre aconteceu, agora com mais expressão. Por outro lado, o adiamento da transição para a parentalidade emerge de forma mais acentuada na geração mais nova, como aliás seria expectável. Do ponto de vista da relação entre as transições, encontramos diferentes hiatos entre as transições públicas e privadas ao longo das 3 gerações, com tendência a estes serem progressivamente mais curtos nas gerações analisadas. Do ponto de vista do género, obviamente, verificámos um padrão de transição para a vida adulta gendrificado, portanto, todas as transições ocorrem mais cedo no percurso de vida das mulheres. Como comentários finais, gostávamos de salientar que traçar o retrato geracional força, num primeiro momento, que se destaquem as principais tendências, no qual um recurso a medidas como a média faz todo o sentido, mas que a diversidade da experiência social em cada conjuntura não se pode esgotar nessa análise, obrigando-nos a procurar e explorar a diversidade. Um trabalho que aqui avançamos ao referir a dispersão associada a cada média ou ao analisarmos as transições de acordo com o género, que influencia, como vimos, determinantemente os calendários individuais. Obviamente que isto não é um caminho terminado e a nossa estratégia agora é de explorar outras dimensões da diversidade que identifiquem, sobretudo, fatores de continuidade entre as gerações, portanto, regimes de transição, se quisermos, que sejam que tracem essa continuidade no tempo social, ao mesmo tempo que olhamos para a emergência de novos regimes ou de novos modelos e a sua prevalência na amostra que nós temos acesso, para também podermos melhor compreender aquilo que se passa hoje em dia na sociedade portuguesa do ponto de vista das transições para a vida adulta. Obviamente que, tal como disse a Vanessa, o tempo de hoje é um autêntico laboratório de todas estas tendências, não é? Ao colocar em evidência, digamos assim, a força, a meu ver, dos fatores estruturais, como as questões relacionadas com o emprego, entre outras, e as dificuldades económicas, no fundo testando também por esta via todas as teses mais culturalistas, digamos assim, que apontam muito para questões de natureza cultural, como os valores hedonistas, o investimento no lazer e na vida privada, como sendo a justificação para o adiamento das transições. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Lia. Vamos então abrir agora aqui um espaço de debate. Será o debate final, não é só o final, mas é o debate final, para passarmos depois à conferência, fazer perguntas e também comentários, se quiserem. Possam até ligar também a intervenção inicial da Cátia com esta intervenção, se bem que a Cátia não esteja cá já, mas já está aqui a Rita. Está aqui para falar isso. Portanto, está aberto. Maria Manuel. Achei muito interessante esta comunicação, sobretudo relacionada com aquilo que a Lia começou por dizer, que muitas vezes estas incursões empíricas e com a vantagem de ser a 3 gerações permitem-nos testar muitas das teses que marcam teoricamente na atualidade a explicação das transições, não é? E perante as teses de hoje estaríamos a assistir a transições mais sincronizadas e mais turbulentas, digamos assim, mais reversíveis, comparativamente com transições mais lineares, mais calmas e tranquilas dos seus processos. Nós vemos que, sobretudo, se analisarmos a primeira geração mais velha, vemos que há também muita desincronização, há também muita turbulência e há, de facto, aqui tudo menos linearidades
aparentemente também nas transmissões. E, portanto, a virtude deste olhar mais prolongado geracionalmente também nos permite, de facto, concluir coisas interessantes acerca daquilo que julgamos que são dados adquiridos, não é? estruturantes e fortes no nosso olhar sobre as transições. Não tem nenhuma questão. Isto é um debate ongoing que tem sido feito em vários fóruns, nomeadamente aqui também com a Magda, que muito tem trabalhado e bem sobre este assunto, e que tem contribuído também para questionar estas teses. E eu penso que muitas vezes o uso da pesquisa fundamental, passa a redundância, é fundamental, porque muitas vezes vai questionar determinados discursos que são completamente disseminados, inclusivamente nos mídia, e depois que passam também para os agentes políticos, e as transições para a vida adulta, ou os jovens são um objeto, então, ultimamente, particularmente visível das políticas públicas. E o que muitas vezes nós que pensamos de uma forma se calhar mais sistemática estas questões, a mim pelo menos particularmente me assusta, é de facto essa distância, ou seja, é o trabalhar a política pública e intervenção a partir de discursos normativos e ideológicos, não é? Quer dizer, com base em pressupostos por provar, como aliás vemos estes dados ajudam a demonstrar, mas que no fundo depois tem influência real sobre a vida das pessoas, não é? Quer dizer, e às vezes as estratégias de intervenção e a ação, por exemplo, no que diz respeito, por exemplo, à questão do emprego, do desemprego juvenil, que muitas vezes agora é colocado como se fosse uma grande novidade e uma grande questão, quer dizer, é uma questão altamente persistente desde sempre no acesso ao mercado de trabalho. Aliás, não é só persistente nas últimas 2-3 décadas, sempre foi com um ligeiro decréscimo, eventualmente, e também, como nós podemos ver, por provar, na geração, num determinado grupo de uma geração intermédia que beneficiou de facto de um contexto e de uma conjuntura de prosperidade e expansão como nunca se tinha visto antes e aparentemente não se está a ver, não é? Pronto. É óbvio que é difícil às vezes distanciarmos do facto. E eu estive a tentar fazer esse exercício do que era Portugal, por exemplo, nos anos 90, o que é que foi, do ponto de vista até, para olhar as transições da geração mais jovem, e pensar de facto que poderíamos estar perante um duplo perfil muito segmentado, não é? Portanto, já, digamos assim, a gênese deste movimento para a escolarização longa e depois consequente adiamento de todas as outras transições, portanto, um maior investimento também na carreira profissional e na realização pessoal, e a manutenção persistente ainda na geração nascida dos anos, entre 70 e 75, de um padrão muito tradicional de escolaridade baixa e entrada precoce no mercado de trabalho, precoce e, não raras vezes, desqualificada, não é? Portanto, com consequências ao nível depois de todo o percurso de trajetória social do indivíduo. Pronto, mas isto é um exercício em curso ao qual eu depois gostava de adicionar ainda mais mais variáveis e mais reflexões. Obrigada, Lia. Mais alguma? Eu só gostava de dizer uma coisa, mas não gostava nada de ser eu a aprovar isto. Não. É que eu sempre que vejo estas questões tenho sempre duas preocupações. Uma é, quando estamos a fazer uma análise de um objeto mais específico, é ver que ligações é que esse objeto tem às questões mais macro, não é? Portanto, é uma primeira questão de ver, e acho que isso foi feito durante esta tarde, quer dizer, constante aponto para perceber as questões da tendência global da individualização, ao mesmo tempo que estava a falar de diversidade, de modelos e transições. Isto é, sermos capazes de, por um lado, perceber a diversidade no determinado momento, mas depois também ser capazes de perceber quais são as tendências fortes, quer dizer, em que direção é que Portugal vai, quais são as grandes. Isto acho que é sempre uma coisa importante para permitir que, no fundo, também dar visibilidade, e seja qual for o objeto da investigação, dar, no fundo, que ele se reflita numa perspectiva mais macro, de compreensão da realidade mais global do país e até da Europa e das tendências mais globais que estamos a falar. Outra preocupação é exatamente esta que ele ficou, que é, quer dizer, que para quem está há mais tempo nestas questões e que está sempre habituado a chegar a conclusões que contrariam o discurso dos média e os discursos mais nativos que vemos, que é sempre uma coisa muito forte, que é como é que nós fazemos chegar os nossos resultados de forma a contrariar visões que depois têm, justamente como disse ali, muitíssimo bem, depois têm efeitos, quer dizer, não é só nós agora sabemos a nossa verdadezinha que é diferente do que corre os médios e depois fica tudo muito confortável
Quer dizer, e não fica nada confortável, porque os nossos desconfortáveis por erros que não estão, muitas vezes são sinalizadas, não têm qualquer, não têm pelo menos ressonância com aquilo que se passa, e por outro lado, quer dizer, as coisas, em termos de políticas públicas, as coisas resultam mal. E portanto esta é uma preocupação permanente. E aqui só queria dizer que eu achei muito interessante para ligar a primeira intervenção à segunda, duas coisas. Uma é, há um gap muito grande da geração mais nova. Portanto, é como se a geração mais nova, portanto, há muito mais proximidade entre as primeiras duas do que com a última. E isto é Portugal, que no certo sentido também é de escolar, não é? O que se vê depois, o que se vê nos meus dados, se vocês viram, naqueles dados dos 10 anos das transformações no plano dos valores e das práticas, não é? De 2000 a 2010, quer dizer, de facto, escola tudo, e a única explicação é que é uma geração que, de facto, não viveu o que se viveram as outras e, portanto, tem outra atitude face a um conjunto de coisas. A outra questão é, de facto, a questão das mulheres e dos homens. E aí eu diria duas coisas. Há, por um lado, um movimento em que nós podemos dizer que os resultados da Cátia e Teus eram muito interessantes, em que se via, por um lado, precisamente uma grande, se quisermos ainda, continuidades e mudança. Via-se, por um lado, ainda, o que eu poderia dizer, quase um conformismo relativamente aos papéis tradicionais que são esperados das mulheres, mas depois, por outro lado, via-se também a geração mais nova de escolar, não é? Portanto, dá alguma esperança. Mas a esperança nestas questões também é lenta e as questões de género eu gostaria de as ver um dia associadas a isso, mas com uma discussão mais em que as questões de género fossem mais associadas às questões do conceito de género, que isso significa e não tanto quase como variável. Fazia o convite para um dia fazermos uma discussão mais funda sobre estas questões. O papel do movimento feminista em Portugal é de facto frágil, mas agora estamos a assistir a movimentos muito importantes e a mudanças muito grandes neste nível, o que coincide com os tais últimos 10 anos também. Portanto, toda a agenda foi diferente, porque já há novos protagonistas na agenda. Portanto, eu achava que isto era também um interessante desafio. Obrigada. Pronto, vamos passar à sessão seguinte. Muito obrigada a todos pela participação.